Olá pessoal, aqui é o André Lima, criador do programa Mente Próspera. Agora eu vou fazer uma entrevista com Gabriela, que participou também do programa da última turma e vem tendo alguns resultados, algumas coisas aconteceram, mudaram na vida dela e ela vai contar um pouquinho sobre essas mudanças e quem sabe também passar algumas dicas para você que está assistindo, para que você possa também superar e alcançar mais prosperidade na sua vida. Tudo bem com você, Gabriela? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Ok. Em primeiro lugar, eu queria agradecer você por ter aceito esse convite para dar aqui essa entrevista. Pode ter certeza que isso vai ajudar a tocar outras pessoas também que estão aqui assistindo. Bom, primeiro é só saber o que é que você faz, qual é a sua profissão hoje? Então, atualmente, André, na verdade, eu fui empregada há pouco tempo, né? Eu estava há um ano sem emprego, sem trabalho, e eu vou iniciar agora como gerente de uma loja de imóveis. Uhum, Isso vai legal. ser meu trabalho. E fala, como é que você conheceu o meu trabalho inicialmente? Foi através de um site que eu sempre pesquisava do Bruno Gimenez, Uhum, e você estava fazendo uma entrevista e eu acabei acompanhando e me chamou muito a atenção esse método, nunca tinha ouvido falar. E aí eu comecei a seguir teu site, entrar no site e pegar os vídeos que tinha, né, gratuitos, e eu acompanhei todos até o final. E eu acabei me identificando muito de alguma forma eu tenho que fazer esse tal de FT. uhum. Foi por aí. E por que é que você Mas, escolheu fazer? Pode falar, oi? pode falar. Eu tive, na verdade, como eu estava desempregada, e eu acabei acompanhando todos os vídeos, eu vi que era um curso que tinha um custo, digamos, alto, né? Eu tive bastante resistência, não queria fazer, eu disse, nossa, é um investimento alto, vai ser difícil. E eu fui acompanhando todos os dias até o sétimo dia, até o último dia. Eu dizia que eu não ia, mas tinha alguma coisa dentro de mim que dizia, não, vai, vai. E eu fui resistindo. No último dia de tarde, que estava encerrando as inscrições, eu disse, não, eu vou fazer. Eu tenho que achar um jeito e vou fazer. E graças a Deus fiz, deu tudo certo. Estou muito feliz. Hoje eu vejo que foi um dos melhores investimentos que eu fiz até hoje, com certeza. E estou tendo muitos resultados, né, com o curso. Que legal, que bom saber. É interessante isso, você contar dessa resistência inicial, de entrar, porque realmente às vezes não é uma decisão fácil na hora, né? E não é barato mesmo, e a pessoa resiste e é natural que isso aconteça. Na época que você entrou, você estava buscando justamente essa questão da prosperidade, e você entrou, por qual foi a razão que fez você entrar no Mente Próspera? Certo, eu decidi participar porque eu não estava conseguindo um trabalho que eu sentisse que era para mim, né? Eu não estava conseguindo me realizar e nem financeiramente. As oportunidades que estavam me surgindo eram com salários muito baixos e eu não conseguia entender por que isso estava acontecendo na minha vida. Era muito complicado porque eu sempre me achei uma pessoa tão dedicada, comprometida, responsável e as coisas não surgiam, parecia que chegava naquele limite e dali não passava. Eu não tinha encontrado nenhuma oportunidade que eu sentia dentro de mim que era aquela, para seguir em frente. E como eu sempre quis, né, ter uma prosperidade na minha vida, eu disse, não, esse é o curso que eu pretendo me melhorar. E realmente, dentro do curso, eu pude ver que eram muitas crenças ligadas à minha autoestima, a maioria delas. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer essas limpezas, eu comecei a ter um resultado muito rápido. Foi questão de dias, assim, de dias. E aí as empresas começaram a me ligar com propostas melhores. Teve uma empresa que me procurou, dentro que terminava, que seria bom para mim, era 3 vezes mais o salário. Então, nossa, parecia um passe de mágicas, assim, que estava acontecendo na minha vida. E hoje eu estou empregada, né? Como eu falei, só vou iniciar o mês que vem. E me fala uma coisa, Muito bom. então acabou que aconteceu de forma espontaneamente, chegando mais oportunidades para você, ou você acha que você também mudou a sua forma de ir em busca dessas oportunidades? Você fez alguma coisa ou veio até você mais facilmente? Veio até mim mais facilmente, com certeza, porque
que o que eu estava fazendo antes do curso e depois era a mesma coisa. O que acabou mudando, eu acho que era o meu pensamento em relação às coisas. Uhum. Eu fazia exatamente a mesma coisa. O método que eu usava para encontrar era o mesmo que depois. Interessante, Então, porque é interessante ouvir isso, né? Porque para algumas pessoas, né, começa a acontecer isso de surgir mais espontaneamente, vem acontecer sincronicidades melhores, né, de coisas melhores acontecendo. E para outras, pode ser que ela mude a postura, ela muda as atitudes, e aí, porque ela mudou, as coisas começam também a ficar diferentes. Ela toma providências que ela antes não tinha tomado. E às vezes é a junção das duas coisas. Coisas melhores chegam e a pessoa também muda a postura, e isso ajuda ainda mais, e aí ela consegue crescer mais ainda, né? A questão da prosperidade. E você poderia falar, eu não quero invadir aqui as suas crenças, os seus sentimentos, a sua privacidade, mas você poderia falar alguma coisa dessa questão de autoestima que foi que melhorou para você? Alguma crença que você tinha? É possível falar sobre isso? é possível, sim. Eu sempre fui uma pessoa muito criticada desde a minha infância. Eu vi que hoje eu vejo nitidamente que tem muitas coisas relacionadas desde a minha infância, que eu venho crescendo com muita falta de apoio, muita crítica, nunca recebi elogio, eu me sentia rejeitada, um sentimento muito forte que eu venho trabalhando há bastante tempo já no curso, sentimento de abandono, todas as crenças ligadas à autoestima, tinha alguma que eu acabava me identificando. E quando eu comecei a fazer as limpezas, nossa, eu bocejava muito, era incrível. E foi realmente questão de dias, assim, aliás, cada crença que eu limpava, eu sentia como se fosse que eu tivesse uma mochila nas costas muito pesada, e cada crença ia aliviando essa mochila. Ia ficando mais leve, eu me sinto um alívio muito grande cada limpeza que eu faço. Essa é a sensação que eu tenho. Então você pegou também memórias de críticas que você recebeu, situações que mexeram com a sua autoestima e foi limpando. É isso que você fez? Isso, exatamente isso. Desde a minha infância, eu fui colocando foco no meu subconsciente do que vinha acontecendo, e cada dia eu me lembrava de alguns fatores, né? Porque às vezes a gente não lembra, mas focando nisso acaba surgindo, dia após dia, vindo uma crença nova, e aí eu ia limpando, como eu faço isso até hoje. Eu anoto num caderninho ao longo do dia o que eu venho pensando, o que eu venho sentindo, e quando chega de noite eu faço a limpeza e eu sinto alívio instantâneo. E não só da infância, mas também no meu meio profissional, em todas as outras áreas eu tive isso, né? Essas crenças. Mas a maior intensidade, sim, foi da minha infância e todo esse crescimento da minha adolescência. Que eu não fazia nem ideia que isso ia interferir. Você não tinha consciência que esses sentimentos atrapalhavam o seu crescimento na prosperidade? Olha, tanto quanto hoje eu não tinha. Com certeza não tinha. Eu sabia que, claro, nunca é bom a gente ficar com mágoas, com raiva, enfim, tudo que é sentimento negativo. Mas tão intensamente eu não me imaginava que isso vinha ter um resultado tão grande assim, depois que fosse feito as limpezas. Interessante. E qual foi o efeito que isso teve, né? Você até me contou antes da gente fazer a entrevista, além dessa questão da profissional, né, que já melhorou, qual foi o outro ganho que você teve, né? Relacionamento, você falou, você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Eu acho que nos meus relacionamentos, no geral, eu tive também um ganho muito grande, porque hoje eu vejo que eu consigo ser uma pessoa mais calma, mais paciente, eu consigo pensar mais antes de falar alguma coisa. Em relação à minha família também, eu sempre tive muitos atritos, principalmente com a minha mãe. Era difícil eu ficar em paz com ela e ela comigo, e isso me deixava muito triste, eu me abalava muito, muito. E hoje, graças a Deus, a gente está em harmonia, estamos em paz uma com a outra, está cada dia um relacionamento melhor.
E as pessoas no geral, eu vejo assim que parece que é as pessoas que mudaram, né? Eu digo assim, nossa, como essa pessoa tá legal, como tá tudo diferente, mas na verdade sou eu que tô diferente, então isso acaba refletindo, né? E outro fator, Pode falar, pode continuar falando. outro fator também que eu notei é que eu sentia muito cansaço físico, me sentia muito cansada, mesmo às vezes não fazendo esforço físico. Eu chegava no final do dia, nossa, eu estava esgotada. E eu não entendia o porquê. Isso também foi uma coisa que eu notei muito diferente. Hoje eu tenho disposição incrível. Uma melhora muito grande. O que é que você acha que melhorou essa disposição? Eu acredito que era muita coisa negativa acumulada em mim, né? Como eu falei, era meio como se fosse uma mochila, assim, que eu estava carregando nas minhas costas e tudo isso pesava. Os meus pensamentos, né? Mágoas, tudo guardado, não tem como não interferir. Então, Acabava, hoje eu vejo dessa forma. Eu vejo que cada vez eu me sinto mais leve. acabava sugando a sua energia, né? Sem nem você perceber. Exatamente. E com relação à sua mãe, o que é que você acha que mudou? Você mudou com ela mudou com você, as duas coisas mudaram ao mesmo tempo? Como é que foi essa mudança no relacionamento? Eu acredito que por eu ter mais tolerância, paciência, eu me modifiquei com ela e ao ponto que ela viu que eu estava diferente e ela acabou se modificando comigo. Então foi as duas coisas para ter uma relação mais saudável. A sua mudança depois refletiu na mudança para ela também, né? Interessante isso. E as pessoas normalmente querem mudar só a outra, né? Talvez você quisesse mudar a ela sempre antes. Era assim? Pode ser. Antes de Bem você, provável. antes de você começar a entrar nesse processo, né, é bem provável que você antes ficasse querendo que ela mudasse o jeito dela, enfim, e isso não acontecia, e aí cada vez mais conflito. É normalmente assim que as pessoas Mais querem conflito. melhorar os relacionamentos, né, mudando a outra pessoa, e nunca funciona, né? Nunca funciona. Que bom, muito interessante isso. Me fala uma coisa, Gabriela. Se alguém fosse perguntar, né, hoje, Gabriela, o que é que eu faço para ter mais prosperidade? Se você pudesse resumir, né, de tudo que você aprendeu, o que é que você diria para essa pessoa? Né, qual o caminho, o que é que a pessoa faz para ter um crescimento, para ter mais prosperidade na vida dela? Eu diria, faça o curso Mente Próspera. Tá, mas Porque isso... se não tivesse o curso disponível, o que é que você diria para ela? Assim, o que é que você poderia... Eu acho que tudo o que a gente for fazer relacionado ao autoconhecimento, né, a terapias, a coisas que acabam modificando o nosso, que isso é o primeiro passo, né, modificar o nosso interior, que é o que a gente vem aprendendo no curso, né, tudo isso que a gente acaba guardando, essas mágoas, rancores, enfim, todos os sentimentos negativos. É ter uma dedicação consigo mesmo, né? E eu acho que a partir do momento que a pessoa quer se melhorar, quer estar em harmonia, quer sentir a paz interior, ela vai em busca de algo que melhore isso. Então, cada um vai ter o seu método, né? Como eu fiz muitas terapias, eu fiz cursos, eu fiz constelação familiar, eu fiz reiki, enfim, fiz uma série de coisas que me melhoraram também. Uhum. Mas como o curso do Mente Próspera, a EFT, é um método muito rápido. Acontece muito rápido e você consegue ter uma consciência muito grande de toda a tua vida. Não envolve só uma área. Eu fiz para o meu lado financeiro e acabei tendo benefício para o meu lado pessoal, para a minha saúde, coisa que eu não esperava. Então, eu digo, se dedique. Vá em busca de algo que melhore o seu interior, que você vai ter um retorno fantástico em toda a sua vida. E esse curso também indico para todas as pessoas que vierem conversar comigo, porque foi o que mais me tornou consciente de tudo. Que bom saber. Claro que eu tenho... E me fala uma coisa, você acha que seria possível fazer essas mudanças que você fez na sua vida sem você antes mudar o seu interior primeiro? Não, com certeza não. Não tem como.
nosso interior reflete o nosso exterior. É exatamente isso. Às vezes a gente quer julgar ou, enfim, falar coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É muito mais fácil de a gente se interiorizar e entender o que está acontecendo ali dentro, antes de querer, né, julgar as outras coisas ou dizer porque isso está acontecendo de errado comigo, isso não era para acontecer. É uma questão de mudança interna. Eu vejo isso como o ponto principal. Quando é em paz com a gente mesmo, isso também vai refletir em tudo ao nosso redor para melhor. Todas as coisas ficam em paz também. Que bom. Eu queria agradecer a você por ter dado essa entrevista. Eu queria agradecer a você por isso, até porque você está vencendo uma certa dificuldade de se expor, que você falou que tinha. Então, como é que está isso agora? Isso também melhorou com a limpeza que você fez? Como é que foi isso? Então, esse é um fator que, desde a minha infância, eu sempre tive muita resistência de fazer apresentação de trabalho na faculdade. Eu nunca queria me expor, eu sempre era aquela escondida, né? Eu fazia os trabalhos e deixava que os outros fossem apresentar. E então, eu tendo esse passo hoje, para mim eu venci uma dificuldade muito grande comigo mesma, porque realmente é transformador. Para quem me conhece vai saber disso. Até o simples fato de dar uma entrevista já era uma coisa difícil, né? Fazer uma exposição. Com certeza. Sabendo que outras pessoas vão assistir, que vai estar no YouTube, enfim, que outras pessoas vão estar ali olhando. E conforme eu falei para você antes da entrevista, eu já tive essa dificuldade também. Então, antes de me trabalhar, de limpar muitas crenças que eu carregava, para mim seria impossível ministrar um curso, fazer um webinar ao vivo, colocar a minha foto na internet. Isso para mim era simplesmente impossível. E a gente vai limpando, vai se transformando e vai vendo que isso vai ficando uma coisa natural, é tranquilo. E hoje eu consigo fazer sem nenhum problema, sem nenhuma restrição. Eu tenho certeza que quanto mais você limpar, mais natural isso vai parecer para você, sem que você tenha que fazer nenhum esforço, né? Vai virar uma coisa normal. Liderar, estar ali na frente, falar alguma coisa. E a pessoa não tem que mudar a personalidade para isso. Você pode continuar sendo uma pessoa até mais reservada na sua vida pessoal, mas na hora que tem que fazer alguma coisa, talvez no âmbito profissional, ou então numa ocasião social, você vai lá e faz. E é tranquilo, não tem aquele sofrimento mais, né? Então eu acho que, como você está se dedicando bastante, está limpando, eu acredito que você vai chegar nesse estágio de ficar cada vez mais solta, mais tranquila, para você poder ser quem você é, na verdade, né? E não ser aquela pessoa fechada que você já foi um dia. Aquela não era você. Aquilo ali era você com as crenças, com as emoções negativas, com as questões de autoestima. Agora que você está realmente aparecendo aí, brilhando. Então, eu queria agradecer a você pela oportunidade de você compartilhar com a gente aqui tanta coisa boa que aconteceu, tá bom? Obrigado, tá? Agradeço pela oportunidade e eu espero que as pessoas possam, como eu falei, eu decidi também fazer esse vídeo para que as outras pessoas possam se incentivar, né, a continuar nessa melhora para quem busca e que possam fazer esse curso, que eu tenho certeza que quem se dedica ao resultado é bom. Muito bom. Bom, pessoal, quem está assistindo... Obrigada, André. Por nada. E quem está assistindo esse vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo um link para, se você quiser conhecer, saber um pouco mais sobre prosperidade, eu vou deixar uma série de vídeos gratuitos onde você vai poder aprender um pouquinho mais sobre a metodologia do Mente Próspera. São vídeos que eu deixo no ar, normalmente apenas 2 vezes por ano, uma série de 3 vídeos, e você se cadastra para assistir, vai conseguir entender melhor, né, como trabalhar essa questão da prosperidade, vai começar a poder, vai poder aplicar também no seu dia a dia, já ter resultado. E agradeço a você por ter assistido até aqui. A gente se encontra então na próxima entrevista ou no próximo vídeo online.